Escuchad todos los habitantes del cielo y de la tierra, el soberano Dios y Rey de gloria, Melquisedec Lisbeth, está en medio nuestro. Acercaos hoy confiadamente al trono de la gracia. Recibamos con honra, alabanza y honor al gran Yo Soy, Cristo Lisbeth. Por Melquisedec Lisbeth. Amém. Aleluia. Saudações a todos os nossos filhos que amam como Deus ama e vivem em paz e em gozo todos os dias da eternidade. Também saudamos a todos os que nos escutam pela primeira vez. Hoje é um dia muito importante para você, que começa um ano novo e ainda não conhece a Deus de verdade. No tema de hoje, intitulado Ama ao teu próximo, vou mostrar por que é tão importante amar a esse próximo, já que o amando é a única maneira em que achará paz em tua mente para sempre. Minha mensagem traz paz eterna para todo o que quer viver na ordem perfeita de Deus. Mas para os que não querem viver em paz e rejeitam minha mensagem, é porque querem justificar-se como homens mortais. Se acham bons e não sabem que para Deus, só os que me amam são os bons. Quando um intérprete da lei se levantou para provar a Cristo, perguntou: Mestra, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Cristo respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como a interpreta? E o homem respondeu: Ama ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente. E ama ao teu próximo como a ti mesmo. Correto? Disse Cristo. Faz isso e viverá. Mas o homem queria justificar suas ações e perguntou a Cristo: E quem é meu próximo? Qualquer um pensaria que o próximo é um vizinho ou uma pessoa conhecida. Mas veja quem é o próximo para Deus. Cristo respondeu com a parábola do bom samaritano e perguntou quem desses três parece que foi o próximo do que caiu nas mãos dos ladrões? O sacerdote, que se desviou e seguiu de longe? O levita, que também se desviou e seguiu de longe? Ou o samaritano, que vendo se compadeceu dele, se aproximou e curou suas feridas e as atou? Ele disse: O que teve misericórdia por ele. Então Cristo disse: Vai e faz tu o mesmo. Mas há uma chave bem importante nessa parábola que ninguém pôde ver, até que se manifestou Cristo uma vez mais, para poder explicar. O homem que caiu nas mãos desses ladrões, que tiraram sua roupa, o golpearam e foram deixando-o meio morto, era um homem que ia de Jerusalém a Jericó. E essa figura é de um que não ia em bom caminho, já que se desviou e ia saindo de Jerusalém, que em sentido figurado é a Jerusalém celestial, e ia a Jericó, que está no Oriente, que em sentido figurado é a sinagoga de Satanás, que é onde está todo aquele que não amou o seu próximo. E isso é espiritualmente, é sinônimo do que adultera, mata, furta, dá falso testemunho, cobiça e faz tudo o contrário ao que Deus ordenou. Amando o teu próximo é amando a você mesmo e cumprindo todos os mandamentos de Deus, já que teu próximo está contigo na mente e foi enviado por Deus mesmo para te provar. Diz na carta aos Romanos, capítulo 13, do 8 ao 10, Não tenham dívidas pendentes com ninguém, a não ser a de amar-se uns aos outros. De fato, quem ama ao próximo cumpriu a lei. Porque os mandamentos que dizem: Não cometas adultério, não mate, não roube, não cobice, e todos os demais mandamentos, se resumem nesse preceito: Ame teu próximo como a ti mesmo. O amor não prejudica ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Cristo também diz em Mateus 19:19, Honra teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, honra teus pais espirituais, Melquisedec Lisbeth, e tu aprenderás como amar teu próximo
E teu inimigo, como diz Mateus 5, do 43 ao 48? Ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos de vosso Pai, que está nos céus, que faz nascer seu sol sobre maus e bons, e que faz chover sobre justos e injustos. Porque se amais aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudais os vossos irmãos somente, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como vosso Pai, que está nos céus, é perfeito. Se Satanás é teu inimigo ou teu próximo, enquanto está contigo tem que amá-lo? Satanás foi enviado para provar a criação de Deus, não o resto do mundo. São vocês minha criação, a quem Satanás foi enviado a provar. Alguém que foi provado por Satanás foi Jó, e Jó era um filho de Deus. E a criação de Deus é espírito, por isso diz que Jó era um varão perfeito e reto, temente a Deus e apartado do mal. Vamos ler em Jó 1, do 6 em diante. Um dia vieram apresentar-se diante de Melquisedeque-Lisbete os filhos de Deus, entre os quais veio também Satanás. E disse Deus a Satanás, de onde vens? Respondendo Satanás a Deus, disse, de rodear a terra e andar por ela. Rodear a terra e andar por ela é na mente dos homens, e é onde habita, temporariamente. E Deus disse a Satanás, não notaste, meu servo Jó, que não há outro como ele na terra, homem perfeito e reto, que teme a Deus e se aparta do mal? Então respondeu Satanás a Deus e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Disse Deus a Satanás, eis que tudo o que ele tem está em tua mão, somente não ponhas tua mão sobre ele. E saiu Satanás da presença do Senhor. O que Jó passou foi forte, morreram seus filhos, seus criados, seus bois e burros. Mas com tudo isso, Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem colocou a culpa em Deus. Esse sim que é um filho de Melquisedeque-Lisbete, que conhece bem o seu Deus, que é o que dá e o que tira. Agora Jó foi provado uma segunda vez, e Satanás feriu a Jó com uma sarna, maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. E enquanto Jó se arranhava com uma pedra, sua esposa o repreendeu. Ainda mantens firme tua integridade? Maldiz a Deus e morra! No entanto, Jó respondeu, falas como uma mulher nécia. Aceitaremos só as coisas boas que vêm da mão de Deus e nunca o mal? Apesar de tudo isso, Jó não pecou nem na palavra. Jó conhecia o amor eterno de Deus sobre todas as coisas e nunca nos negou. Por isso foi recompensado com uma esposa crente, mais filhos, sua saúde e sua prosperidade cresceu grandemente. Todos os que foram provados e nunca negaram a Melquisedeque-Lisbete, logo verão a recompensa dessa fidelidade, como Jó viu. Quando esteja passando por uma prova, já sabe que é Deus mesmo, que enviou Satanás para te provar. Portanto, ame esse inimigo, ainda que o que quer é provar, como os homens maldizem e blasfemam contra Melquisedeque-Lisbete, quando não estão bem. Veja como diz o profeta Isaías, no capítulo 54, 16 e 17. Eu criei o ferreiro que aviva as brasas no fogo e produz as armas de guerra. E eu criei ao destruidor para destruir. Mas no dia vindouro, nenhuma arma que te ataque triunfará. Silenciarás toda a voz que se levante para acusar-te. Isso se alcança com a palavra de verdade que eu ensino. Estes benefícios os servos do Senhor desfrutam. Eu serei quem os reivindique. Eu, o Senhor, falei. Só os servos do Senhor e Deus, Melquisedeque-Lisbete, têm esse benefício? Já que só conhecendo a Deus, Melquisedeque-Lisbete, se sabe que todo o bem e o mal vêm de Deus, e que só com o amor se vence tudo.
Mas não é o amor mal guiado como algumas pessoas, que querem amar mais que Deus e pensam que malcriando os filhos e os netos, ou agradando-os em todo, estão amando como Deus? Deus, Melquisedeque Lisbete, ama com a verdade, com disciplina e correção. Já vos disse várias vezes, ajudem essas crianças a crescer na ordem que agrada a Deus, para que não sejam odiados e, quando sejam provados, saibam como vencer. Não pensem que têm que agradá-los com as coisas deste mundo. Isso não é assim. Primeiramente, você deve mostrar aos seus filhos as coisas que permanecem e te levam à eternidade, e não as coisas deste mundo, que são temporárias e te distanciam da vida eterna. Se você ensina essa criança a buscar as coisas de cima, do céu, quando crescer, não vai desejar nem terá afã com as coisas deste mundo. E isso, para pais justos do meu reino, é uma grande recompensa. Se não os preparam agora, que são jovens, eles não vão saber como lidar com o opressor quando forem provados. Amém? Aleluia. Cristo dizia aos judeus que haviam crido nela, que hoje se conhece como as virgens insensatas, que seu pai era o diabo, ainda que eles clamem ter um só pai, que é Deus. Mas veja como ela diz, em João 8, do 42 ao 44. Cristo lhes disse: se Deus fosse o pai de vocês, me amariam, pois eu vim de Deus a vocês, e não estou aqui por minha própria conta, mas ele me enviou. Ou seja, se de verdade Deus fosse seu pai, me conheceriam e me amariam, já que ninguém conheceu nem viu ao Pai fora de mim. Eu sou quem deu a conhecer ao Pai eterno, Melquisedeque. Porque não podem entender o que digo? É porque nem sequer toleram ouvir-me? Por isso o salmista disse no capítulo 109, versículo 5, minha bondade apagam com maldade. Ao invés de amar-me, me odeiam. Pois vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas más que ele faz. Ele foi assassino desde o princípio e sempre odiou a verdade, porque nele não há verdade. Quando mente, atua de acordo com sua natureza, porque é mentiroso e o pai da mentira. Eu mesma estou sendo tentada por Satanás nesses 3 anos de minha missão, mas com muito amor o estou vencendo. Quando Cristo foi tentada no deserto por 40 dias e 40 noites, figura dos 40 meses, ou 3 anos que eu estou no coração da terra, ela falou com a palavra, e isso é o amor. E tudo foi na mente. Em sua mente vieram pensamentos por parte de Satanás, por isso disse, em Mateus 4:1, depois o Espírito de Deus levou Cristo ao deserto para que o diabo o tentasse e o fizesse cair. Em sua mente foi tentada, e ela sempre respondia com o que está escrito. Vejamos as 3 respostas de Cristo, do versículo 4 em diante. Cristo respondeu, a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, também necessita obedecer tudo o que Deus manda. Cristo respondeu, a Bíblia também diz, nunca tentes fazer cair teu Deus em uma armadilha. Cristo respondeu, vai-te daqui, Satanás, porque a Bíblia diz, adorem a Deus e obedeçam só a Ele. Então o diabo se foi, e os anjos vieram servir a Cristo. Esses anjos são vocês que sempre estão dispostos a servir-me. E um dia já não vai te molestar mais esse adversário? Porque não precisa provar mais do que o necessário para agradar a Deus. Um joalheiro não pule demais uma joia? Ou uma peça de ouro? Chega um ponto em que você sabe que já está brilhoso, e não há necessidade de tirar mais brilho. Toda essa tentação aconteceu na mente de Cristo. Diz que Cristo jejuou todo esse tempo, mas esse jejum é da comida que eu comia na dispensação passada. A comida que a carne te oferece. E foi tentada, mas ela amou ao seu próximo com a palavra da verdade, até que se apartou dela. Se lembram da árvore proibida, que a mulher viu como uma árvore boa para comer? E que era agradável aos olhos e desejável. Bom, essa é a comida que te oferece o grande dragão, a serpente antiga que se chama Diabo e Satanás, o qual engana o mundo inteiro e faz com que caiam em suas armadilhas. E esse mundo inteiro, que o diabo trata de enganar, é o mundo espiritual que Deus criou, e não o mundo dos seres humanos.
Veja como diz o profeta Isaías no capítulo 40, versículos 13 ao 17. Quem pode dar conselhos ao Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Por acaso o Senhor alguma vez necessitou do conselho de alguém? Necessita que lhe instrua sobre o que é bom? Alguém ensinou ao Senhor o que é correto ou lhe mostrou a senda da justiça? Não, porque todas as nações do mundo não são mais que um grão de areia no deserto, não são mais que um grão de pó sobre a balança. Ele levanta o mundo inteiro como se fosse um grão de areia. Toda a madeira dos bosques do Líbano e todos os animais do Líbano não seriam suficientes para apresentar uma oferta queimada digna de nosso Deus. As nações do mundo não valem nada para ele. Ante seus olhos, considera menos que nada. São só vazio e espuma. Deus fez um mundo espiritual e é em tua mente. Por isso diz em Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, não a criou para deixá-la vazia, mas a formou para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Os céus e a terra, que Deus, Melquisedeque-Lisbete, forma, é na mente dos que me escutam. Esses são os céus novos e nova terra, que Deus formou para ser habitada por Deus, Melquisedeque-Lisbete. O resto do mundo não tem nem ideia de quem é Deus, nem de que está aqui, formando os céus e a terra no ser humano. Vocês são nossa criação espiritual e nunca devem duvidar de seu Deus na prova. Veja como segue dizendo o profeta Isaías no capítulo 40, versículos 27 ao 31. Ó Jacó, como podes dizer que o Senhor não vê tuas dificuldades? Ó Israel, como podes dizer que Deus não leva em conta teus direitos? Acaso nunca ouviram? Nunca entenderam? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca se debilita, nem se cansa. Ninguém pode medir a profundidade de seu entendimento. Ele dá poder aos indefesos e fortaleza aos débeis. Até os jovens se debilitam e se cansam, e os homens jovens caem exaustos. Porém, os que confiam no Senhor encontrarão novas forças, voarão alto, com asas como de águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não desmaiarão. Quem é o que te atormenta? A quem você teme fora de Melquisedeque-Lisbete? Se tudo vem de teus pais espirituais? Teu Criador? Se o Deus Todo-Poderoso está contigo, e é sua criação, quem pode estar contra ti? Veja como diz na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 14 e 15. Porque toda a lei de Deus se resume em um só mandamento. Cada um deve amar seu próximo como ama a si mesmo. Os advirto que se lutam e se machucam, terminarão por destruir-se uns aos outros. Isso é na mente, já que a luta e a divisão começam desde aí? Quando você faz as pazes em tua mente com teu próximo, então está bem diante de Deus e se refletirá ao teu redor. Não lute mais com esse próximo que veio para te provar. Ame-o, para que te deixe tranquilo mais rápido, já que sabe que não pode contigo, um filho fiel de Melquisedeque-Lisbete. Veja como diz em Provérbios 3, 28 e 29. Não digas ao teu próximo, vai e volta, e amanhã te darei, quando tens contigo o que dar a ele. O que tem para dar a ele é a palavra de verdade, que Cristo usa para falar ao diabo, já que ele não conhece a verdade. Não deseje o mal contra teu próximo, que habita confiantemente junto a ti. Já viram como o próximo está em tua mente? Que habita confiantemente junto a ti. Isso quer dizer que se está confiante é porque se submeteu a ti, por tua fé. Já que Melquisedeque-Lisbete te fez inquebrantável como o diamante e inabalável como a rocha. Não fale para que depois de ter sido livrado, não caia outra vez em escravidão, como fizeram as virgens insensatas. Provérbios 12, 26. O justo serve de guia ao seu próximo, mas o caminho dos ímpios lhes faz errar. Deus mesmo deu os mandamentos ao povo Israel. Em Êxodo 20 diz que Deus falou
e deu a conhecer todos os seus mandamentos. Mas o povo tinha medo das palavras de Deus, porque pensavam que seguramente morreriam. Mas Moisés disse: Não tenha medo. Deus veio para colocá-los à prova, para que sintam temor dele e não pequem. Da mesma maneira fazemos hoje desde o monte, que é seu santo templo, a mente de Cristo Lisbeth. 2 dos mandamentos de Deus são: não dê falso testemunho contra teu próximo, e não cobice a casa do teu próximo. Não cobice sua esposa, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu burro, nem nada que o pertença. Tudo isso é em tua mente, já que desde aí sai o que está em teu coração, e isso é o que contamina ao homem. Mas se tua mente está limpa e embranquecida, então jamais será uma imundície para Deus, mas um filho fiel e herdeiro de todo o bem que Deus tem para ti. Quando tua mente estiver limpa, então, poderá ofertar a Deus, e suas ofertas serão agradáveis e aceitas. Veja como Deus diz ao povo em Êxodo 20, 24. Faça para mim um altar de terra, e ofereça sobre ele seus holocaustos e sacrifícios de comunhão, suas ovelhas e seus bois. Eu virei ao lugar onde vos peça invocar meu nome, e os abençoarei. Esse lugar é Cristo Lisbeth, já que em Cristo são abençoados, como diz em Efésios 1:3. Louvado seja Deus, cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em regiões celestiais, com toda a bênção espiritual em Cristo. Não pode ter sido Cristo de 2000 anos atrás, já que os lugares celestiais são na mente e se requer a sabedoria oculta de Deus para poder estar sentado à destra de Cristo. Mas, com o Cristo que está presente hoje, sim os abençoou, com toda a bênção em suas mentes, e através de minha mensagem, os ensino a vencer ao inimigo, ao opressor, com amor eterno. Diz que Deus quer que ofereçamos sobre ele seus holocaustos e sacrifícios de comunhão, suas ovelhas e seus bois. E Deus mesmo virá ao lugar onde vos peça e invocar seu nome. Eu os abençoarei. No Monte Sião, a Jerusalém celestial, a mente de Cristo Lisbeth, é o lugar onde Deus veio para pedir que invoquem seu nome e foram abençoados através de mim. Agora vejamos o que significa a palavra comunhão. União de duas ou mais coisas, ou concordância de ideias, opiniões ou sentimentos. Essa figura de holocaustos e sacrifícios de comunhão é a mente limpa e embranquecida que fez as pazes com seu irmão, seu próximo. Esse sacrifício agrada a Deus. Por isso, quando Cristo está falando aos seus seguidores sobre os mandamentos de Deus, disse em Marcos 12, do 30 ao 33, e amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com todas as tuas forças. Este é o principal mandamento. E o segundo é semelhante: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. E amá-lo de todo o coração, e com todo o entendimento, com toda a alma, e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Este mandamento só pode se cumprir depois de conhecer a Deus Melquisedeque Lisbeth, o único Deus vivo, porque antes de mim ninguém conheceu a Deus. Por isso diz, em João 1,18, a Deus ninguém viu nunca. A esposa unigênita, que é Deus e que vive em união íntima com o Pai, nos deu a conhecer. O Cristo de 2000 anos atrás nunca deu a conhecer ao Pai. Só Cristo Lisbeth o fez e segue fazendo ainda. Já viram que amar a Deus Melquisedeque Lisbeth de verdade, com pureza e com todas as tuas forças, e amar teu próximo como a si mesmo, é mais importante para Deus que todos os holocaustos e sacrifícios? E se Satanás foi enviado para provar-te, então é melhor que o ame, porque unicamente desta maneira está agradando a Deus completamente. Os profetas conheciam isso sobre Deus, por isso o profeta Zacarias diz no capítulo 8, versículos 16 e 17: Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo,
julgai segundo a verdade, e o que conduz à paz em vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas essas são coisas que odeio, disse Deus, Melquisedeque-Lisbete. Até mesmo o profeta Jeremias, que padeceu tanto, conhecia que tudo vem de Deus, e disse, em Lamentações 3, do 37 ao 38, quem será aquele que diga que sucedeu algo que o Senhor não mandou? Da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? Claro que sim, e se já sabe que de Deus é que sai o mal e o bem, então, ao próximo, que foi criado para te provar, deve amar. Não deve pelejar com ele, como o mundo inteiro está dando golpes no ar, expulsando e repreendendo? Por isso lhes digo que eles não foram provados. Deus não é injusto e não vai prová-los sem dar com que se defender? Tem que amá-lo falando com a verdade do Evangelho que eu te ensino? O amor de Melquisedeque-Lisbete nunca deixa de ser. O amor correto, que só vem de Deus, Melquisedeque-Lisbete, é o único que pode vencer. Um dia em breve esse Satanás provará ao resto do mundo que se aproxime a Deus, Melquisedeque-Lisbete, enquanto que de vocês se apartará, porque não pôde vencê-los. Assim ajudarão aos que não sabem tratar com esse opressor. Quanto precisa de vocês esse mundo? Eles não sabem que depois de terem me escutado, e a vocês, é que começa a prova. Claro, porque Deus sempre prova para ver quem são seus fiéis e quem não são. Vocês são mais que vencedores, por ter amado ao seu próximo com o amor correto de Deus. Os felicito por escutar bem os detalhes e por amar-me de verdade. E assim amaram ao Pai Melquisedeque que me enviou. Amém? Aleluia! Os amamos eternamente e nos vemos em breve.